para exposição, para que depois a gente possa, então, fazer alguns comentários e abrir para as perguntas. Muita satisfação, professor Ronaldo Mota. Bem, bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui, grato pelo convite, cumprimento o professor Jerônimo, em nome dele estendo os cumprimentos a todos os colegas. Eu vejo que eu fui até agraciado com a oportunidade de falar mais do ponto de vista conceitual, o que é muito apropriado, até porque eu já estou aposentado da Universidade Federal de Santa Maria há 8 anos. Tenho uma visão geral das universidades federais, porque fui secretário de Educação Superior, fui secretário de Educação à Distância no MEC e fui também secretário de Inovação no Ministério de Ciência e Tecnologia. Portanto, eu consigo entender, mas eu não consigo acompanhar. Portanto, o que eu falar talvez tenha pouca validade sobre o dia a dia que os senhores e as senhoras estão vivenciando hoje. Por sinal, expresso aqui a minha solidariedade por um conjunto de dificuldades, entre elas a mais perversa de todas, que é a pandemia, que não é a única, mas certamente em si já é suficiente para a gente expressar essa solidariedade a todos nós que temos vivenciado estes terríveis momentos. Eu gostaria de me propor, se vocês pudessem tentar me acompanhar, um corte que é um tanto quanto casual, que é a mudança do século XX para o século XXI. Poderia não ter sido, coincidentemente foi. Eu vou conectar duas coisas que são os temas que nós nos propusemos hoje a conversar. Um deles, a questão do hibridismo, a outra, a questão da pandemia. O hibridismo está conectado a algo, ele não é uma moda, ele não chega a ser uma opção, ele é compulsório. O hibridismo é uma consequência, ele é uma decorrência. Consequência e decorrência do quê? De um vórtex digital. Nós vivemos, e eu não me refiro às universidades, muito menos às universidades federais, eu me refiro à civilização. Vivemos um vórtex digital. O vórtex digital, ele é um centro atrator em torno do qual todas as instituições e pessoas e conceitos giram em torno, são sugados em direção ao centro, são, após sugados, transformados e reexpelidos desse centro com novos valores, novos conceitos, novas missões, em suma, uma nova estrutura. Esse vórtice digital, ele começa no século passado, se nós pensarmos que ele decorre, por exemplo, do transistor, que foi descoberto na metade do século passado, dos seus desenvolvimentos posteriores de chips, os computadores, a rede mundial de computadores que já existia no século passado, mas, inegavelmente, o ano 2001, tomado como referência, há um corte muito importante onde a dimensão, a escala, o enraizamento, a profundidade com que o vórtice digital opera, toma um novo ritmo. Um ritmo muito acelerado, um ritmo exponencialmente acelerado. E aí nos deparamos com a pandemia. Esta sim, nós não sabíamos dela, sabíamos da possibilidade, mas não tínhamos noção de quando e como ela ocorreria, com que ênfase ela veio na pior forma possível. E ela fez com que esse vórtex digital, que já estava em curso, sofresse uma aceleração explosiva. É como se eu dissesse, tudo que nós falamos sobre educação e as consequências de serem inseridos nesse vórtice digital, a pandemia não é uma novidade. A pandemia é um ultraacelerador de um elemento, de um ente que já estava sendo acelerado. De novo, o hibridismo não é uma moda, o hibridismo nem sequer chega a ser uma opção. Nós, civilização, caminhamos de uma forma extremamente acelerada a algo chamado Phygital. Phygital que combina o físico com o digital. Quando se fala, e nós usamos ainda uma terminologia de presencial e à distância, isso rapidamente, se é que ainda preserva algo que possa ser qualificado como uma modalidade cruzada, um entroncamento, essas coisas vão desaparecer, simplesmente porque elas vão se entrelaçar, e assim como nós não saberemos claramente a distinção entre o físico e o digital, ficará pouca memória de algo que tenha sido essencialmente ou puramente presencial
para algo que seja puramente, essencialmente digital. Nós podemos levar um tempo maior, menor, podemos resistir mais ou resistir menos, mas caminhamos inexoravelmente em direção a uma educação que se transformará, ou já é, algo flexível, híbrido, e um aspecto que eu não vou ter tempo de falar aqui, talvez seja até o mais relevante, que é personalizado. Nós vamos ter a oportunidade de conjugar escala com qualidade e fazer algo que nós achávamos impossível, que é você customizar uma educação, eu me refiro aqui a trilhas educacionais, que atendam características individuais. Pode parecer um tanto quanto contraditório, porque ao mesmo tempo que você massifica, você está dizendo que é possível conhecer o educando e, ao conhecer o educando, traçar trilhas educacionais específicas. Mas vamos para o cenário conceitual geral. O século XX. Eu vi vários professoras que me antecederam, falando daquilo que eu conheço bem, que é a resistência que nós temos nos nossos campi. E essa resistência decorre de vários motivos. Eu vou falar do mais bonito desses motivos. Outros são menos bonitos. Mas o mais bonito é que a educação, como nós a conhecemos, foi um enorme sucesso no século XX. Nós ainda não conseguimos dar a dimensão de quão brilhante foi o século XX. Foi um século miraculoso. Nós começamos o século XX, 1901, com uma expectativa de vida de 43 anos. 43. Nós fechamos o século XX, um lapso de tempo curto na história da humanidade, com uma expectativa de vida de 76 anos. Esse crescimento não foi só em termos de tempo de vida, mas ele trouxe junto qualidade de vida. Por um conjunto de contribuições em que as universidades, a educação como um todo, teve um papel absolutamente fundamental. Nós começamos o século XX, 1901, com praticamente só 5 profissões de ensino superior: médico, engenheiro, advogado, professor e padre. Terminamos o século XX, no ano 2000, com mais ou menos 130 ocupações de nível superior. O que era médico só virou médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfermeiro, nutricionista. O que era só engenheiro, genericamente, virou engenheiro disso, engenheiro daquilo, geólogo, físico, químico, matemático. Cada uma dessas profissões se reproduziu, se multiplicou, e o século XX soube dar conta disso. Nós, instituições educacionais, cumprimos um papel absolutamente relevante. Seja na educação básica, que saímos no começo do século XX, com a imensa maioria analfabeta, e terminamos o século XX com uma minoria expressiva, sem acesso à educação. Eu não estou me referindo aqui se ela é de qualidade, mas sem dúvida que o século XX propiciou a oportunidade, em tese, de que todo mundo tivesse acesso à educação, pelo menos primária, ou seja, capacidade de ler e escrever. O século XX, em termos de ensino superior, eu qualifico como fantástico. Não só do ponto de vista formal, criamos currículos mínimos, diretrizes curriculares nacionais, mas de fato, nós fomos capazes de, para cada uma daquelas centenas, ou mais de uma centena de profissões, definir razoavelmente qual era o conteúdo associado, quais eram as ferramentas, quais eram as técnicas e quais eram os procedimentos. Claro que isso flutuou ao longo do tempo, mas não muito. Pegue qualquer uma das profissões, nós educadores, sistemas educacionais, capazes de definir com relativa previsibilidade o que era formar um médico, o que era formar um engenheiro, o que era formar um nutricionista. E essas coisas tinham uma pequena zona cinzenta, mas basicamente havia um conteúdo, núcleo, um conjunto de procedimentos e técnicas a ele associado que qualificava aquele profissional. Nós, das instituições, fazendo testes em geral, quase na totalidade, de testes presenciais, seja numa folha de papel, seja numa tela de computador, alguém que dominasse o conteúdo e mostrasse pela sua memória que aquele conteúdo estava apreendido, estava assimilado, nós conferimos a ele um diploma de graduação, ou de mestrado, ou doutorado, que o qualificava para algo. Alguns eram melhores, outros não eram tão bons, mas todos se sentiam profissionais com condições mínimas de exercer na sua área. Por quê? Conteúdo, métodos e procedimentos
eram suficientes ou razoavelmente suficientes para antever um mercado de trabalho, uma atividade de um cidadão que fizesse um profissional razoavelmente satisfeito, sob qualquer ponto de vista, reconhecido socialmente, e ele em si um cidadão razoavelmente feliz. Parabéns ao século XX. Mas assim como nós não temos controle da pandemia, nós também não tivemos controle sobre o que significava esse vórtice digital. Vórtice digital pode ser resumido também como entrar numa sociedade onde a informação, ou se quiserem, na sua forma organizada, o conhecimento, está totalmente acessível, ele é instantâneo e tende cada vez mais a ser basicamente gratuito. Isso também é uma forma de dizer algo que a gente só fala aqui em circuito fechado de nós mesmos. De alguma forma, estamos dizendo que informação ou a sua forma organizada de conhecimento transformou-se num produto quase que vulgar. Ou seja, deter um conhecimento a essa altura deixa de ser um critério principal. Ou seja, o conhecimento em si está acessível, ou está plenamente acessível, ou é gratuito. O que nós ainda não sabemos, e aí você muda o papel da instituição educacional. Eu sei que é limitar o papel da instituição educacional, dizer que ela é simplesmente uma transmissora de conhecimento. Mas isso era razoavelmente aceitável, e transmitir conhecimento já era uma missão fantástica. E cumprimos isso com muito sucesso. Qual o drama do século XXI? Você está transmitindo, ou tentando transmitir, aquilo que talvez seja o mais vulgar dos saberes. Até porque, a partir de um certo ponto, a capacidade de você juntar áreas de saber distintas, o que eu concordo com que a professora que me antecedeu, você só sabe fazer isso se você for bom em algumas áreas, ou em uma área, a partir da qual a tua visão abrangente para resolver problemas ou resolver projetos te permite, em trabalhos normalmente em equipe, ser capaz de enfrentar desafios. O século XXI, ele traz desafios muito, mas muito distintos. Entre elas, e esse é do ponto de vista de educar, talvez seja o mais grave, aquilo que era previsível no século passado, que é você antever quais são as ferramentas que eu devo dispor ao meu futuro profissional para que ele se dê razoavelmente bem, isso praticamente desaparece no século XXI. Seja porque a velocidade com que novos conhecimentos são produzidos, seja porque a capacidade que as pessoas têm de se atualizar permanentemente é limitada, o grande desafio deixa de ser prioritariamente transmitir informações para você passar a exercer, enquanto instituição educacional ou enquanto educador, a capacidade de promover no seu educando a capacidade dele se preparar para uma educação ao longo de toda a vida, permanente, onde o requisito mais importante é a capacidade de aprender continuamente ou de aprender como que ele aprende. Se nós associarmos aquilo que nós chamamos de conteúdo, técnicas, procedimentos à cognição, o que nós tínhamos eram modelos educacionais que tratavam da cognição, da absorção do conhecimento. E tudo se passa como se o século XXI, em função da imprevisibilidade do que eu tenho, de quais serão os desafios que um profissional em qualquer área vai enfrentar pela frente, nós começamos a ter uma predominância daquilo que se chama metacognição, aquilo que transcende a cognição. Fazendo um resumo, que é o que o tempo me permite aqui, é como se falássemos, mais importante do que um aluno aprendeu, mais importante do que o conteúdo absorvido, é ao longo de ter absorvido um conteúdo, continua existindo o processo, ele tenha amadurecido a sua capacidade de entender a si mesmo, de entender como que ele aprende e, portanto, estar melhor preparado para um mundo de educação permanente. Esse desafio nós não sabemos lidar com ele ainda. Mas ele inevitavelmente, inexoravelmente, traz dentro de si um novo requisito, que é a questão do letramento digital. Vejam, não importa qual a profissão no século XX, existiam no mínimo 2 elementos que tinham que estar razoavelmente conjugados. Não importa se ele ia ser médico, advogado, enfermeiro, ele tinha que ter letramento clássico, saber ler e escrever num texto complexo, se isso não era um bom profissional,
Era preciso ter um letramento de natureza matemática, de capacidade de raciocínio lógico, raciocínio abstrato. O século XXI introduz um terceiro elemento, que é tão básico quanto os dois primeiros, que é o letramento digital. Esse profissional que desconhecia ou que ainda desconhece as plataformas, as ferramentas digitais, as linguagens de programação, ele até aqui quase que sobreviveu a, digamos, quase que numa UTI. De fato, nós podemos até imaginar que tenhamos e temos bons profissionais que ainda são bons profissionais, mesmo que não detenham esse conhecimento. O que não é admissível é imaginar que nós vamos formar um profissional hoje para atuar no futuro próximo, e que não disponha dessas ferramentas, que não disponha de ter tido a oportunidade desse aprendizado. Vejam, eu estou fugindo e dizendo que não tem o menor sentido discutir educação presencial versus educação à distância. O que tem sentido é quais são os atributos, quais são as ferramentas, quais são os instrumentos que um futuro profissional, ou se quiser mais amplo, o futuro cidadão tem que ter para se dar razoavelmente no futuro próximo. E aí não resta a menor dúvida. Imaginar a formação em qualquer área. Imaginar um médico que não tenha domínio de uso de plataformas, um médico que não conheça telemedicina, um médico que seja incapaz de fazer diagnóstico por imagens. Ele pode até ser um bom médico hoje, porque ele foi formado ontem. Mas formar um novo médico hoje, sem ter esses elementos incorporados no seu processo formativo, de ter telemedicina como cadeira fundamental e obrigatória do primeiro e do segundo ano, ou do segundo ano, constitui quase que um crime. Formar um professor hoje, que não tenha na sua formação básica todos os estímulos para que ele domine esse conjunto de ambientes virtuais de aprendizagem, eu até concordo que pode existir um bom professor hoje que não domine. Mas provavelmente ele é mais velho, ela é mais velha, e vai se aposentar ou vai fazer qualquer outra atividade. Mas formar um profissional da área do magistério, qualquer nível, para um mundo futuro, e que não disponha desses recursos e que não utilize-os com grande facilidade, com leveza, com fluidez, é disso que nós estamos falando. E isso incorpora-se na palavra hibridismo. Eu acho essa pandemia a coisa mais perversa que poderia ter nos acontecido, especialmente nas circunstâncias políticas que acontecem no Brasil, e imagino o que se reflete no mundo dos campi das universidades federais. Agora, ele teve um papel de acelerar um processo que já iria acontecer. E esse processo foi ultra acelerado, e isso eu sei que deixa sequelas, eu sei que isso deixa dores, mas eu diria, se isso é um consolo, nós simplesmente precipitamos algo que inevitavelmente iria acontecer. Seja do ponto de vista do educando, seja do ponto de vista do educador, seja do ponto de vista de quem lida com políticas públicas. Esses desafios não são pequenos, não podem ser menosprezados. E vejam, só para finalizar, talvez o maior desafio é que desta vez a novidade não está vindo da universidade para fora. Nós estamos aqui com os pró-reitores de graduação. Eu me lembro da época que existia, deve existir, o colegiado correspondente de pró-reitores de extensão. E havia uma definição, ainda que um pouco simplista, que definia que extensão era levar o conhecimento produzido nas universidades para o mundo ao seu redor. Do ponto de vista do vórtice digital, a maior parte das ferramentas digitais, elas não foram em si produzidas dentro da universidade. Nós fomos invadidos de fora para dentro. É como se nós disséssemos, lembra da visão que nós tínhamos de extensão? Nós agora não somos atores, nós fomos quase que submetidos a um vórtice sobre o qual nós não temos controle. E lidar com isso, onde nós deixamos de ter a principalidade que tivemos no século XX, é um desafio gigantesco. Minha solidariedade para esse processo de reflexão que eu considero extremamente complexo. Um prazer enorme estar com vocês aqui hoje e boa sorte a todos e que a gente enfrente todas as dificuldades que estamos enfrentando hoje com muito sucesso. Obrigado, queridos.